eu terminei a leitura do Tempo de Graça, Tempo de Dor, da Frances de Pontes Peebles. Este livro aqui, ele vai contar a história da Maria da Graça e da Maria das Dores. Você já consegue ver no título do livro, né? Por que que ele se chama Tempo de Graça, Tempo de Dor? É uma adaptação que eu achei um pouco esquisita de início, mas faz sentido na história. O nome das personagens, né, das protagonistas estarem no título dessa maneira. O livro vai contar sobre a história dessas duas mulheres, né? Que elas se conhecem ainda na infância. A das Dores, ela é uma menina órfã que trabalha na cozinha de um engenho de açúcar em Pernambuco, na década de 1930. Ela nasceu lá, então ela está trabalhando desde então, desde seu nascimento, vamos dizer assim. E aí, depois de um tempo, esse engenho, ele é meio que vendido para uma família, e essa família se muda para lá. E aí, quem vem nessa mudança junto é a Maria da Graça, que vai ser chamada de Graça no livro inteiro. E também a Maria das Dores será chamada de Dor, tá? Apelido de das Dores também no livro inteiro. Inicialmente tem um distanciamento entre as duas, já que elas vêm de mundos muito diferentes, né? Afinal, uma vem da riqueza, vem do dinheiro, e a outra não. Então, uma amizade surge entre essas duas, principalmente pelas travessuras que elas fazem, pelas brincadeiras, mas principalmente a amizade delas fica muito forte através da música. A mãe da Maria da Graça gosta bastante de música, tanto que chega um momento do livro que ela leva as duas para assistir um concerto. Elas estão sempre ouvindo discos na vitrola que tem em casa. Chega um momento que elas têm um aparelho de rádio. Então, assim, a música está sempre presente naquela casa. E a partir dessa música, as duas elas vão começar a ter um sonho de seguir uma carreira na música. Principalmente uma carreira na rádio, que é o que elas têm mais conhecimento. Alguns anos ali se passam naquele engenho, essa amizade vai ficando mais forte, chegam num ponto que as duas percebem que ali naquele engenho elas não terão um futuro de que elas gostarão. Então, o que que elas decidem? Fugir. Elas fogem pro Rio de Janeiro com o grande objetivo de trabalhar em uma rádio super conhecida lá por meio que revelar alguns talentos. Elas vão pro Rio de Janeiro, ficam cantando nas ruas, ficam tentando ser vistas. Só que chega um ponto em que elas percebem que elas vão ter um tipo de reconhecimento, mas que quem realmente tem a melhor voz e que tá destinada a ser uma cantora mesmo, a ter sucesso, é a da Graça. E aí, assim, as coisas já ficam um pouco diferentes, porque elas tinham o objetivo de começar uma carreira juntas, né, como uma dupla. Então, elas cantavam sempre juntas. Só que quando percebem que uma tem uma voz melhor que a outra, ou tem uma aparência melhor que a outra perante aquela sociedade, uma vai ter os seus holofotes e a outra vai ter que ficar nos bastidores. A gente vai acompanhar a trajetória dessas duas mulheres. A gente vai acompanhar a infância no engenho, essa adolescência e início de vida adulta no Rio de Janeiro, mais especificamente na Lapa. O início da carreira dessas duas, mas em ramos diferentes, tá? Que a Graça será uma cantora reconhecida naquele espaço e também um pouquinho depois em outros espaços. E a das Dores, ela vai acabar se refugiando na composição. Uma vai compor o que a outra vai cantar. Isso é uma coisa muito interessante no livro, tá? Essa diferença das profissões, né? Mas também como uma, ela é o complemento da outra. A gente vê a trajetória dessas duas mulheres. Essa trajetória, ela vai ser permeada pela música, mas ela vai ser também alimentada por um amor que existe entre elas. Esse amor, às vezes, é uma coisa romântica, às vezes é uma coisa mais fraternal. Tem muita inveja ali entre as duas e também tem muito orgulho. Mas também, principalmente, tem uma questão de que existe uma dependência entre essas duas mulheres, mas é uma dependência que ela vem através do medo de uma não ser nada sem a outra. O livro ele vai ser contado em forma de memórias. A protagonista que narra a história é a das Dores, tá? Em nenhum momento a Graça toma essa narração. E a gente vai perceber já desde o início, desde a primeira página, tá? De que a Graça, ela não está mais viva. A das Dores está contando essas memórias já na sua velhice. Ela vai contar essa história em retrospecto, né? O primeiro capítulo, que a gente pode dizer assim, é a das Dores lembrando do seu passado, e a partir do segundo capítulo em diante, vai contar essa trajetória de uma forma mais cronológica e linear. Você sabe desde o início que a Graça morreu. Isso não é spoiler. Você sabe desde o início que a Graça morreu. O que vai ser interessante dessa história, você acompanhar a vida dessas personagens, você vê as dificuldades que elas passam para tentar se formar enquanto, né,
profissionais de sua área. Vou dizer pra vocês que a das Dores é uma personagem muito mais interessante de você ler. Acho que também pelo fato dela ser a narradora do livro, né? Mas ela tem, assim, as suas mágoas com relação à Graça. Ela consegue entender que a outra vem de um lugar de privilégios, acho que talvez seja a palavra certa, e que também ela não consegue perceber que as outras pessoas estão sempre trabalhando em favor dela e não existe nunca um agradecimento. Grande parte do livro vai se passar no Rio de Janeiro, que é onde elas moram por bastante tempo. Uma parte pequena, mais pro final do livro, se passa nos Estados Unidos, quando existe uma oportunidade da Graça se tornar uma atriz de Hollywood. E, assim, a atriz de Hollywood você consegue perceber claramente aqui que é uma alusão a Carmen Miranda, tá? Mas a alusão a Carmen Miranda vai até certo ponto e depois já vai para um outro sentido. Mas é interessante que o livro inteiro, ele é uma carta de amor à música. E assim, quando eu digo uma carta de amor à música, mais especificamente sobre o samba. A autora, se ela não conhece muito de samba, ela fez uma pesquisa muito extensa para trazer várias informações aqui para o livro. Porque ela passa vários trechos falando sobre a composição de um samba, falando sobre as diferenças de samba, falando sobre a criação do estilo musical, fazendo algumas referências a alguns cantores conhecidos, alguns compositores conhecidos, porque, querendo ou não, chega uma parte do livro em que a composição da música, que é pela das Dores e por um outro personagem aqui do livro, é uma parte fundamental da história, porque é como se eles estivessem inventando um subgênero do grande gênero musical que é o samba. E acho muito interessante que tem uma parte aqui do livro que eles falam a questão de composição, de que às vezes ela pode ser uma coisa muito fácil de se fazer, mas às vezes pode ser uma coisa meio complicada. E aí eu tenho um trechinho aqui, ó, que ela usa uma analogia que eu acho muito interessante com relação a como essas palavras elas são colocadas em uma música. Algumas eram fáceis de trabalhar. Pegávamos as palavras e as pendurávamos na melodia como se estivéssemos enfeitando uma árvore de Natal. Outras eram emocionantes e frustrantes ao mesmo tempo, como tentar despir uma dona bonita que não parasse de dançar. Algumas eram como jogar lança-perfume num lenço e cheirar fundo, um barato incrível que acabava depressa demais e não satisfazia. E outras eram como ser coberta de mel, uma doçura, mas uma bagunça. Achei essa analogia muito interessante, né? A maneira como, às vezes, uma música ela é muito fácil de ser composta, você só coloca ali as palavras que você quer na melodia, né? Porque a das Dores será uma das que compõe as letras. Um outro personagem que aparece aqui, que é o Vinícius, ele vai ser mais responsável por construir as melodias. Então, o trabalho que eles têm em conjunto é muito disso, de você tentar colocar os sentimentos nos lugares corretos. Ah, aqui que eu falei sobre uma espécie de inveja que existia dentro do livro, tem uma coisa de... A das Dores sempre tá se perguntando, e se? E se tal coisa acontecesse? E se tal coisa não acontecesse? E se fosse dessa maneira? E se fosse de outra maneira? E aí tem um trecho aqui que ela se pergunta com relação a como seria se ela tivesse o talento que a Graça tem. Aqui, no livro, a Graça será chamada por bastante tempo como Sofia Salvador, que é o nome artístico dela, que é um nome que pega quando ela está aqui no Brasil ainda, mas fica muito forte também quando ela vai para os Estados Unidos. A das Dores pensa o seguinte: eu costumava imaginar o que aconteceria se eu tivesse a melhor voz e Graça pior. Será que teria me tornado Sofia Salvador? Será que suportaria os rigores da fama? Será que Graça teria passado dos 26 anos se não tivesse virado Sofia Salvador e eu sim? Agora sei que nada disso importa. Graça seria artista de qualquer modo e eu nunca seria uma estrela de verdade. Não porque tivesse menos talento, mas porque tinha menos imaginação. Sabia trabalhar, sabia não passar fome, sobreviver, mas sempre precisei de Graça para me ensinar sobre possibilidades. Isso é uma das coisas que é muito importante no livro, que é essa questão de que as duas elas se complementam, as duas trabalham ali juntas, uma tem o que a outra não tem. Tem a questão aqui no livro de que a das Dores, ela não é uma mulher heterossexual, tá, gente? Ela é uma pessoa queer. Aqui no livro a autora não usa as palavras diretas, assim, e o que eu acho às vezes um pouco esquisito, mas fica bem claro que a das Dores é uma mulher bissexual. A Graça a gente não sabe exatamente. E aí, nesse sentido, tem um trechinho do livro que exemplifica muito bem a questão sobre a orientação sexual da das Dores. Homens e mulheres têm lábios, dentes, bocas. Tecnicamente não deveria haver diferença entre o beijo de uma pessoa e o de outra, já que ambas usam partes idênticas.
mas isso é como dizer que uma canção é apenas um conjunto de notas numa página e que a mesma música soaria igual, ainda que tocada por dois músicos diferentes. Na realidade, cada músico dá uma vida distinta às mesmas notas, com os beijos não é diferente. Ela gosta de todos os beijos. Achei o livro bem interessante. Eu vi a recomendação desse livro de forma negativa e positiva na internet. Porque eu vi ele na lista de melhores leituras da vida de uma pessoa e piores leituras da vida de outra pessoa. Então, isso me deixou uma curiosidade muito grande. Agora, finalizando a leitura dele, eu acho que ela está em alguma dessas duas categorias? Não. Eu fui com uma expectativa muito quero ser surpreendido positivamente ou negativamente. E no final eu achei a história boa. Eu não acho que ele seja o melhor livro, o mais bem escrito, a melhor história. Não. Mas também eu acho que ele tá muito longe de ser um livro ruim. Eu dei nota 4 de 5 pra ele. Eu gostei bastante da história, assim, eu achei interessante, a narrativa é legal, os personagens são bem escritos. Tem um negócio. A Graça, ela me irritou grande parte do livro. Eu achei ela uma personagem insuportável. Só que ela é daqueles personagens assim, ó, tipo, ela é chata, mas ela é talentosa. Óbvio, você não está ouvindo ela cantando. Mas você, através da narração, consegue perceber que ela é daquelas pessoas que você pode não gostar dela pessoalmente, mas você nunca vai conseguir dizer que ela é ruim. Ruim no sentido de não de ser má, mas de ser ruim na profissão dela. Eu fiquei muito feliz de que a Graça não teve em nenhum momento uma parte da narração para si. A Dazores, pra mim, ela é a personagem mais interessante das duas protagonistas. E eu gosto da narração da Dazores, que ela fala sobre uma parte da música que eu acho interessante. Quando eu digo que esse livro é uma carta de amor à música, é muito nesse sentido. O relacionamento das duas, né, a amizade das duas é uma coisa muito importante para a história. Mas chega um ponto em que a Dazores percebe que ela tem que fazer algo para si, porque se ela ficar nessa dependência da Graça, ela nunca vai conseguir se tornar uma pessoa completa. Essa sensação de completude, ela existe no livro, mas não necessariamente no momento que você espera. Então, assim, gostei dele, gente. Achei muito bom. Recomendo a leitura. Ele é um livro que tem quase 370 páginas, então não é um livro muito grande. A história é interessante e eu recomendo a leitura. Leiam.